Acalma meus passos, Senhor. Desacelera as batidas do meu coração, acalmando minha mente. Retira as tensões dos meus músculos e nervos, com a música tranquilizante dos rios de águas constantes que vivem em minha lembrança. Ajuda-me a conhecer o poder mágico e reparador do sono. Ensina-me a arte de tirar pequenas férias, reduzir meu ritmo para contemplar uma flor, papear com um amigo, afagar uma criança, ler um poema, ouvir uma música preferida. Acalma os meus passos, Senhor, para que eu possa entoar o cântico de esperança, sorrir para o próximo e calar-me para escutar a tua voz. Acalma meus passos, Senhor. Inspire-me a enterrar minhas raízes no solo dos valores duradouros da vida, para que eu possa crescer até as estrelas do meu destino maior. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela família que me deste, meu trabalho e, sobretudo, tua presença em minha vida. Que assim seja. Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um diálogo espírita, a doutrina espírita passada a limpo. E neste momento convidamos o nosso irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, ouvintes, espectadores, estamos novamente aqui. Mais uma oportunidade que temos de estarmos com Jesus, de agradecer ao Mestre, ao Pai, pela misericórdia, pela providência, pela proteção. Sabemos que nestes tempos difíceis que vive a humanidade, sem a proteção espiritual de todo o orbe do seu governador, tudo seria muito mais difícil. Então, que elevemos a nossa alma com muita alegria para agradecer Jesus, as suas falanges benfazejas, espalhadas pelo orbe, portanto, aqui conosco hoje. Agradecer ao Pai por sua misericórdia. Temos muito para dizer obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, pelo lar, pela família, pela doutrina espírita que nos consola, pelo trabalho, pelas dificuldades que são as nossas professoras do dia a dia, e por momentos como este, destinados à reflexão dos teus ensinamentos. Ampara-nos na nossa estrada. Estamos muito necessitados de ti. Que assim seja. O tema que nós temos hoje é um tema assim, firme, duro. Olha o nome dele: sepulcros abertos. A sua garganta é um sepulcro aberto. Quem disse? Paulo, em Romanos, capítulo 3, versículo 13. Reportando-se aos espíritos transviados da luz, asseverou Paulo que tem a garganta semelhante a sepulcro aberto. E nesta imagem podemos emoldurar muitos companheiros quando se afastam da estrada real do Evangelho para os trilhos escabrosos do personalismo delinquente. Logo se instalam no império escuro do eu, olvidando as obrigações que nos situam no reino divino da universalidade. Transfigura-se-lhes a garganta
em verdadeiro túmulo descerrado. Deixam escapar todo o fel envenenado que lhes transborda do íntimo, à maneira de um vaso de lodo, e passam a sintonizar exclusivamente com os males que ainda apoquentam vizinhos, amigos e companheiros. Enxergam apenas os defeitos, os pontos frágeis e as zonas enfermiças das pessoas de boa vontade que lhe partilham a marcha. Tecem longos comentários no exame de úlceras alheias, ao invés de curá-las. Eliminam precioso tempo em palestras compridas e ferinas, enegrecendo as intenções dos outros. Sobrecarregam a imaginação de quadros deprimentes nos domínios da suspeita e da intemperança mental. Sobretudo, queixam-se de tudo e de todos. Projetam emanações entorpecentes de má fé, estendendo o desânimo e a desconfiança contra a prosperidade da santificação por onde passam, crestando as flores da esperança e aniquilando os frutos imaturos da caridade. Semelhantes aprendizes, profundamente desventurados pela conduta a que se acolhem, afiguram-se-nos, de fato, sepulcros abertos. Exalam ruínas e tóxicos de morte. Quando te desviares, pois, para o resvaladiço terreno das lamentações e das acusações, quase sempre indébitas, reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem, pois só assim se expressará por ela o verbo sublime do Senhor. Eu falei. O que o irmão Jussi encontrou no Evangelho e outros sobre esse assunto? Pois é, Antônio. Te ouvindo, frase a frase, parágrafo a parágrafo, é como se tu estivesse abrindo um vidro de um remédio amargo. Mas remédios amargos, dizem os antigos, também são bons. E Paulo, numa frase pequena, mas uma exortação brilhante de Emmanuel, nos convidam a que olhemos para dentro de nós, vasculhando a nossa consciência, a fim de que possamos raciocinar sobre o nosso comportamento diante da lição que eles oferecem. Então, o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, que fala do argueiro e da trava no olho, ou de não julgar para não ser julgado, ou da indulgência para com os defeitos alheios, vai nos dar ressonância para nós lidar com o tema oferecido por Paulo e por Emmanuel. Porque este é um bom momento, amigo Antônio, porque todos nós, de uma forma ou de outra, fomos atingidos por esta avalanche que um pequeno vírus produziu na face da terra. Aflições não faltam, e nos momentos de dor é que nós temos o hábito de nos reavaliarmos para ver onde foi que erramos, para diminuirmos a aflição e a dor. Este é um trabalho a ser feito e a reflexão está no verbo. E detalhe, fala na garganta, quer dizer, o verbo. O verbo. Quer dizer, não deixemos que o nosso verbo seja esse sepulcro aberto. Isso é importante. Estamos vivendo épocas, todas as semanas falamos isso aqui, épocas dificílimas, época de julgamentos e mais julgamentos. Nós mesmos, sem querer, de repente estamos julgando alguém.
Aquele que falou uma coisa, outro que falou outra coisa, não sei quem mais, e nós estamos aqui, lá no fundo, julgando também. Cuidar, porque começa o sepulcro aberto aqui, na mente, no pensamento, vai para a garganta, que aí transmite. Imagina o que exala quando eu transmito o sepulcro aberto para as pessoas. Aquele que tem um microfone, aquele que tem o dedinho para a rede social, ele está falando, ele está dizendo, é a mesma coisa que falar. Então, não vamos entrar nessa ojeriza, nessa coisa difícil de emitir também esse cheiro pestilento que vai atingir toda a humanidade. Não pensa que fica aqui ao nosso redor. Isso atravessa os espaços todos. Essa lição, ela é pesada, como Antônio referiu, porque ela nos remete à ideia de podridão vindo de dentro, Antônio. Exatamente. Podridão, mas vindo de dentro de nós. Não é dos outros. Não, de nós. Nós, seres humanos, em atitudes intempestivas, delinquentes sob o ponto de vista espiritual, irresponsáveis sob o ponto de vista social, exalamos um odor fétido daquilo que temos dentro de nós quando praticamos, porque da garganta vem para a boca e o verbo se expressa e se espalha este perfume nauseabundo através das fake news, através das fofocas, através das intrigas. E o Evangelho, em Mateus capítulo 7, versículos 3 a 5, que Jesus fala do argueiro e da trava, que nós temos o costume de inverter o nosso olhar, né? Nós temos um dos caprichos da humanidade é ver o mal alheio e não o nosso. E é isso que Paulo nos convida a refletir. Então, no momento que todos nós, queridos amigos, estamos em dificuldade de um mal que nós suspeitamos de onde vem, mas nós não sabemos de onde vem, mas que afeta a todos, não é o momento da gente refletir sobre aquilo que nós expressamos no nosso dia a dia? Claro que é, né, Antônio? Claro que é. Porque quando a gente diz do jeito que eu e tu falamos, da podridão que vem de dentro de nós, isso choca. Choca. Mas como a gente não percebe no dia a dia quando faz? Né? Então vejam como nós temos que progredir na mudança dos nossos hábitos, a fim de que da nossa garganta não exale nenhum mau cheiro, nem nada podre. Porque aquilo que sai pela garganta, pela boca e pelo verbo, veio do coração, Antônio. Expressa o meu interior. E é hora de mudança. É isso que propõe Paulo aos Romanos, que Emmanuel nos oferece a reflexão, e que Jesus nos diz para nós cuidar mais de nós do que dos defeitos alheios. Se cada um cuidar de si, estamos salvos. Fazer o melhor de si, automaticamente estaremos no outro patamar. E dentro dessa lição, meus irmãos, nós também temos aqui sobre e eu lembrei dessa situação, Julci, dos suicídios ou das mortes passionais, dos crimes passionais. Porque o sujeito que está desvairado, está com o espírito, digamos assim, fora do seu ritmo normal, ele vê coisas que não existem. Ele cria quadros e suspeitam de coisas que não existem, e aí ele faz uma bobagem. Quanta gente está fazendo bobagem? Porque ele imaginou, pensou e vê. A pessoa começa a imaginar,
pensar aquilo ali, ela vê realmente aquilo. Se cria esse quadro deprimente de uma traição, por exemplo, qualquer coisa desse tipo, e ele vai lá e comete uma bobagem contra a pessoa e contra si próprio. Um psiquismo alterado, Antônio, se permite a ter aflições e ilusões que se tornam reais para esse psiquismo. E então as atitudes passam a ter uma conotação de verdade. É uma ilusão completa sobre a existência que se pratica ou que se deveria praticar. Divaldo nos alerta, numa das suas tantas exortações e ensinamentos, para um dos males que irá afetar a década que nós ingressamos agora. Segundo ele, até 2025, a metade da população do planeta estará ao alcance das depressões, Antônio. Nós temos esse tempo ainda. Então, a depressão, ela é um mal que está afetando cada vez mais a humanidade. Mas o Espiritismo se apresenta como um remédio. Põe Jesus como médico e nos traz lições consoladoras que dão significado para a vida. Esta aqui, por exemplo, que alguém poderia dizer o que tem a ver com depressão. Bom, se eu consigo me comportar civilizadamente na minha relação com os meus pares, com os meus familiares, se eu consigo me expressar sem que da minha garganta exale a podridão dos sepulcros, eu já estarei me imunizando, de certa forma, contra os estados depressivos, porque o meu estado vibratório será outro, Antônio. E é isso que a gente tem que entender. As ferramentas estão à disposição. Nós ou nos negamos a utilizá-las ou desconhecemos que elas existem. Por isso nós estamos aqui toda semana. Nós temos logo acima de nós, no espaço sideral, não vamos lá muito lá para cima, mas aqui mesmo, esse espaço que nós chamamos de psicosfera. Psico, cabeça, vem da cabeça, e a esfera em que nós vivemos. E esse espaço que nós chamamos de psicosfera, nós enchemos de ar, já tem ar. Como tem os vírus, tem diversos vírus nessa psicosfera, nós estamos cheios de vírus. Que é que nós aprendemos a conviver com os vírus, criamos imunidade e convivemos com ele normalmente. Quando vem um novo, sempre tem um problema. E o que nós estamos fazendo hoje com a nossa psicosfera, que está ao nosso redor, está em cima de mim, em cima de cada um de nós? O que nós fazemos hoje? Quando emitimos as energias negativas, só criação de mais vírus, ou então acabando com a nossa imunidade, que o nosso corpo precisa ficar forte para combater todo e qualquer vírus. É assim que se combate, é assim que os remédios têm que agir, assim que eles agem. O que é a vacina? A vacina é o próprio vírus colocado dentro do corpo para que o corpo reaja, cria imunidade, cria os antes para fazer combate. É assim que nós temos que funcionar. Nós temos que ajudar as vacinas, então, com o nosso trabalho físico, mental. Ou principalmente a mente tem que trabalhar muito bem isso aqui. Cuidado, então, com o que nós emitimos. Muito cuidado. Nós gostamos muito, Antônio, quando as pessoas referem que nós somos filhos de Deus, né? E somos co-criadores. Nós achamos isso máximo. Sensacional, né? Eu já sou criador, viu? Eu já crio. Só que a ferramenta da criação que nós temos para a utilização imediata é o nosso pensamento, Antônio.
Então o nosso pensamento, e aí vai a reflexão a cada um que nos vê e que nos ouve, o que nós estamos pensando exatamente? Exatamente o que pensamos é que estamos criando. E segundo os espíritos benfeitores que nos orientam, nós insistimos, queridos irmãos, lamentavelmente, em criações negativas. Nós insistimos em criar aquilo que eles chamam de morbo, de fluido deletério, que empestam a psicosfera que o Antônio referiu, e que na medida em que elas ganham corpo, se tornam mais densas, elas se materializam, Antônio. Então, como co-criadores, nós acabamos sendo atingidos por outra lei, a lei de causa e efeito. Recebemos o resultado das nossas criações, e daí perguntamos, mas de onde veio este mal? Pode ter vindo do sistemático pensamento meu, negativo, improdutivo e maledicente em relação a mim e aos meus semelhantes. Normalmente é daí, porque a causa anterior da aflição é muito menor dos problemas que nós temos que a causa atual. Viste? Está nos evangelhos. Viste? Então é importante que nós tenhamos esta percepção de saber as nossas causas que nós sofremos é muito mais dessa encarnação do que das outras. Quando não é desta encarnação, sim, então é das outras. Mas se a gente fizer um exame consciencioso lá de trás, nós vamos ver que, realmente eu fiz isso para alguém. Eu fiz parecido isso para alguém. Nesta encarnação mesmo. Não preciso buscar muitas outras encarnações. Mas sabemos que somos milenares, é bom que não esqueça. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 920, tem uma pergunta do Kardec sobre a felicidade, que os Espíritos respondem isso. Se a humanidade praticasse mais as leis de Deus, as leis naturais, poderia ter a sua felicidade relativa já na Terra. Sim. Não o temos porque não praticamos. Inclusive na nossa nova ordem que virá, será um mundo mais feliz em convalescença, mas muito mais feliz que agora, muito mais. As doenças, as dores vão embora, irão embora. Isso é breve, gente, não vai demorar não. Tá em cima. É dentro deste século. Exatamente. Então, se nós temos mais 30 ou 40 anos, eu não sei, mas é para já. Isso passa rápido. Como o nosso programa está passando rápido. Passou. Né? Então, para não deixar em branco, Antônio, para nós finalizar o nosso raciocínio, vamos utilizar uma das virtudes que Jesus usou para definir caridade, a indulgência. Não vamos falar mal dos defeitos alheios, gente. Não vamos falar mal dos defeitos alheios. Se nós não tiver nada de bom para falar dos nossos irmãos de caminhada, dos nossos familiares, dos nossos conhecidos, vamos utilizar o remédio que o Chico nos ofereceu. Água na boca, silêncio, silêncio. Não fale, não se comprometa, não seja sepulcro. É verdade. Vamos para as nossas orações, as pessoas que estão aguardando, a dona Anália Ferreira, a dona Bromilda Knack, dona Maria de Lourdes, a dona Cecília, Jandiva Matzenbacher, Ofir Pereira Mantelli, Josiane Cortes, Andresa Zambarda Rodrigues, a Zoida, a Gardênia, Maurício Collen, Tânia Shirley Hirsch, Joana de Lima Fernandes Opp, Ilone Maria da Rosa, Alicia Scorsato, seu filho Gabriel, Nilza Dutra, Thelma Arena Duarte, Ana Claudete Vermut, Walter Franco, Elisandra Pereira dos Santos, também Silvino de Oliveira Ramos, Silmar Kist, Priscila Pereira e a Giovana, também a Suzy.
Também esses queridos irmãos e amigos que estão presentes conosco aqui neste trabalho, que na pessoa do Vitinho e do Luiz nós abraçamos a cada um de vocês. E aqueles que estão em casa, como o Ângelo, a Lucimar, o Norton, a Neuza, a Nica, a Ida, a Lorena, Maria de Lourdes, a Ione, a Carmen, a Fátima Ertel, a Rose Winkelmann, a Laura Sirren, a Carla Berni, o Vernete, o Geraldo Ortiz, o Benício Werner, o Eliseu Scherer, o Paulinho, a todo o movimento espírita do município, da região, do estado, a todos os cristãos, a todos que querem o bem da humanidade, a todos que sentem no coração Jesus se aproximando, lhes intuindo, lhes fortalecendo, lhes colocando no caminho reto, vai o nosso abraço, o nosso desejo de muita paz e muita luz. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja.